Hoje nós temos o arquiteto Felipe Lopes, que está aguardando aqui, que vai falar sobre o home office, né, sobre as tendências do home office e como projetar um home office produtivo e confortável. E para completar, a gente vai ter, no mesmo tema, né, a gente procurou uma ligação de temas aí, que hoje, quando se fala em home office, logicamente tem muitos aspectos a serem considerados, mas ninguém pode trabalhar no home office sem uma boa internet, sem um bom acesso, sem uma rede, né? E aí a D-Link, que é uma associada nossa aqui, com muita satisfação, eles estão conosco aqui para apresentar novidades em soluções, em produtos, para completar também parte da visão que o Felipe vai nos trazer, tá? Então, antes do Felipe entrar na conversa, eu preparei aqui porque todo mundo está falando muito de home office, né? Está falando muito veio para ficar, qual que é a tendência? Então, eu procurei fazer uma apresentação bem rápida aqui, onde eu procurei levantar algumas estatísticas, alguns dados que estão sempre em evidência aí, né? Mas que a gente acaba não tendo uma visão clara. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação que eu preparei bem rápida aqui, para não atrapalhar a apresentação de hoje. Deixa eu colocar aqui numa tela cheia. Vocês estão acompanhando aí, né? Então, essa apresentação que eu vou passar rapidinho para vocês, para mostrar até que ponto, né, essa tendência do home office ela está realmente mudando, tanto em função da pandemia, como em função das novas realidades aí de como trabalhar, como viver, etc. Está muito dentro do contexto do que a gente está discutindo nesse evento. Então, eu levantei, como eu falei, algumas estatísticas, nada definitivo, né? Nada conclusivo, mas muitas informações que estão passando hoje na nossa frente e que eu acredito que seja importante compartilhar com vocês, tá? Então, primeiro, a gente fala muito da pandemia, né? Mas essa informação do IBGE de 2018, ela já falava que quase 4 milhões de brasileiros já trabalhavam em home office, tá? Eu lembro que quando a gente iniciou o nosso trabalho, há 20 anos atrás, na Reside, logo em seguida, nos primeiros anos, depois de 1 ou 2 anos, a gente já tinha acompanhado algumas pesquisas feitas aqui em São Paulo, onde mostrava que uma boa parte das reformas, mais de 50% das reformas que eram feitas naquela época nos imóveis, nos apartamentos, nas casas de um certo padrão, eram para criar um home office. Isso já há 18 anos atrás, entendeu? Então, a tendência já era uma tendência. Então, imagino que agora a gente está tornando isso mais sólido, tornando realmente uma tendência mais forte. Mas, enfim, era já um ponto importante. A maioria dos profissionais prefere trabalhar em casa. Isso uma pesquisa feita o ano passado também, não é de hoje, tá? Então, 98% dos profissionais gostaria de trabalhar pelo menos uma vez na vida remotamente, né? Então, muitos não tiveram essa oportunidade até hoje, né? Muitos sempre teve que se deslocar da casa para o trabalho, na correria e tal. Então, há um desejo represado de se trabalhar em casa, tá? Uma outra estatística, também do ano passado, diz que os profissionais se dizem mais felizes. 71% das pessoas se dizem mais felizes quando trabalham em home office, né? Uma informação interessante da gente avaliar. Essas estatísticas são variadas e são de diferentes momentos, como eu estou falando. Nada ainda ligado tanto a nossa crise aí do Covid, tá? Aqui já não. Desde o início da pandemia, 78% dos brasileiros se sentem mais produtivos trabalhando remotamente. Então, esse choque que nós tivemos, né, que foi onde foi feita essa mudança repentina de hábitos, fez com que a gente começasse a se perceber produtivo também, né? Então, as pessoas que conseguiram se acomodar, ou criar um ambiente não só confortável, mas produtivo, como a gente quer falar hoje, né, na nossa palestra, 78% das pessoas estão gostando dessa experiência. E qual é o maior desafio do home office, né? 1 em cada 5 brasileiros listam que as distrações causadas pela presença da família é o maior desafio do home office. Então, vamos guardar essa informação aí, porque ela faz parte da questão da moradia, né?
da casa, da convivência, né? Então, pode haver também a questão da distração, o que vai prejudicar a produtividade e por aí vai. 43% das empresas no Brasil adotaram o home office, o home office praticamente pleno. Logicamente, muitas empresas que não estão nessa estatística não aderiram ao home office não porque não queriam, mas porque não podiam, né, em função de, eventualmente, o tipo de atividade que elas têm. Seja uma atividade industrial, seja uma atividade de agronegócio, seja uma atividade, por exemplo, de construção, né, de um canteiro de construção civil, mas mesmo assim é um número muito alto, né? 43% das empresas aderiram plenamente ao home office, tá? Então são números que eu queria ir passando para vocês para mostrar essa tendência. Mais uma aí. A tendência é que no Brasil o home office cresça cerca de 30% após a pandemia. Esse número é da Fundação Getúlio Vargas, tá? Então, veja, aí vamos parar um pouquinho e pensar, né? A gente está conversando aqui no nosso evento, desde o início, e hoje também, com arquitetos, com construtores, com designers, com o pessoal de automação, logicamente, né? Engenharia. O que será que isso representa para nós, né? Um aumento de 30% em home office. Essas pessoas têm um home office já adequado, têm uma condição de trabalhar na sua casa, ou no seu prédio, ou no seu condomínio. Se isso vai crescer nesse limite, será que a gente não tem que pensar e se antecipar em algumas decisões, em algumas sugestões, né, para o nosso dia a dia? Então, fica aí essa pergunta, fica aí esse desafio, tá? Uma outra pesquisa que eu busquei aqui da USP, da Faculdade de Economia da USP, né, se vocês quiserem procurar depois, é uma pesquisa maior, eu só selecionei 2 ou 3 slides, e ela chama Satisfação e Desempenho na Migração ao Home Office. Tá? Foi feita agora, né, em julho, agosto, um estudo sobre a percepção de gestores, técnicos de nível superior e professores. Essa pesquisa foi feita, vocês vão ver daqui a pouco, com um perfil de trabalhador já de um certo nível acima, né? Executivos, administradores, técnicos, enfim, pessoas que já têm uma certa estabilidade no seu trabalho e que, de repente, mudaram para o home office. Então, desses profissionais pesquisados, 55% não trabalhavam em home office, 33% trabalhavam só esporadicamente, e 8% é que trabalhavam de modo predominante em home office. Então, vejam que são números bem fortes, né? Ou seja, a grande maioria, 92%, nunca tinha atuado em home office, ou muito pouco, né? Então, provavelmente, a estrutura de home office não estava adequada nem preparada para isso, tá? Então, também eu achei que é um número interessante de compartilhar com vocês. Aqui, só para vocês saberem, então, quem respondeu essa pesquisa, que eu coloquei aqui porque indica que provavelmente este público que está aqui, né, que respondeu, e que 70% deles gostariam de continuar trabalhando em home office, tá? 11% são indiferentes e apenas 19% diz que preferiam voltar ao regime anterior. Vocês veem que esses 70% de pessoas que preferem continuar em home office, eles teriam, pelo perfil, um potencial socioeconômico de poder fazer adaptações na sua residência, no seu local de moradia, para trabalhar nele. E isso vai impactar muito nos projetos nossos aqui, né? De todos que estão aqui conosco. Provavelmente cada um dentro da sua área está enxergando aonde isso pode levar, tá? Então, gostaria também de compartilhar essa informação com vocês. E por último, algumas conclusões. Condições de trabalho. O ambiente doméstico é percebido como saudável e seguro, sendo favorável para o equilíbrio entre vida e trabalho. Tá? Os principais desafios encontram-se na relação da chefia com os profissionais em home office. Então, uma coisa que os chefes aí têm que pensar nisso, tá certo? Essa é uma das conclusões da pesquisa. E a outra o home office é percebido por 64% dos respondentes como uma modalidade de trabalho que proporciona maior satisfação, mesmo quando o volume de trabalho não permite concluir no horário normal de trabalho. Ou seja, enquanto num horário você está num local que não é a sua casa e você precisa fazer uma hora extra, né, a famosa hora extra, isso pode te causar uma série de problemas de condução, de horário, de locomoção, enfim.
No caso da sua casa, não, né? Porque você tem sempre a possibilidade de mudar um pouco a sua rotina e concluir esse trabalho. Então, isso é uma decisão, é uma conclusão interessante também, tá? E, como definição, uma outra pesquisa, na verdade, é um artigo que eu encontrei do ArcDaily, que muitos de vocês devem conhecer, é um dos maiores sites aí de arquitetura. Eu vou ler para vocês. Novas oportunidades de trabalho serão também geradas pela necessidade de ficar mais em casa. E aí eu sublinhei como o aumento da demanda de projetos residenciais e de reformas, adaptando o espaço da casa ao trabalho e ensino remoto. Também temos que falar, né? A gente fala home office, mas muita gente, muitos, né, estão estudando em casa, né? Estão participando de eventos como esse. Então, não é só o trabalho em si, mas várias atividades remotas que estão acontecendo. Então, o mercado deve mudar, apesar de ser ainda cedo para qualquer previsão, concordo. Mas, para além de toda a preocupação relativa ao futuro profissional, o presente nunca esteve tanto em nossas reflexões, e conversar sobre isso ajuda a acalmar a mente e compartilhar angústias e esperanças, que é o que nós estamos tentando fazer com vocês aqui, né? Imagino que não sejam angústias, eu pelo menos não falaria algo tão pesado assim, mas compartilhar questões, né? Questionamentos, tá? Então, vocês veem que eu pesquisei aqui, levantei várias pesquisas, né? Uma bem recente da Faculdade de Economia da USP, esse é um artigo de um portal bastante conhecido de arquitetura, onde deixa bem claro que o aumento da demanda de projetos residenciais está chegando, né? E de reformas. Então, talvez essa seja o maior input aqui que eu posso dar para vocês para a gente iniciar essa conversa de hoje, tá? Então, vamos lá. Agora, aconteceu. Agora nós vamos apresentar o Felipe. Felipe, você quer aparecer aí? Por favor. Vamos lá. Felipe está aí? Então, o Felipe é um arquiteto jovem, mas muito proativo, e além de estar aqui conosco hoje, ele é um parceiro, ele tem nos ajudado muito na... Opa, peraí. Ele tem nos ajudado muito nesse projeto Lar Inteligente. Nós temos, inclusive, uma proposta de fazer esse projeto em breve se materializar, né, através de um pavilhão, de um local onde nós possamos colocar essas experiências do lar inteligente, essas tecnologias todas, num local ou definitivo ou itinerante, né? Nós já temos convite para fazer feiras, então provavelmente em março a gente já vai inaugurar aí numa feira um pavilhão lar inteligente, né? Que nós estamos chamando de Lar Inteligente Experience. E desde o início o Felipe foi muito proativo, tem nos ajudado com as ideias, e além disso ele também no seu dia a dia, nos seus projetos, tem bastante coisa para mostrar para nós aí. Então eu vou passar a bola para o Felipe, você mesmo se apresenta aí, Felipe, é um bate-papo informal, vocês podem ir interagindo, a apresentação do Felipe não é muito longa, mas no final nós vamos guardar um espaço para a gente trocar ideias e bater papo com ele, tá bom? Então fica à vontade aí e coloca a tua apresentação e vamos em frente, Felipe. Obrigado. Perfeito, obrigado, Buratori. Boa noite a todos. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui a minha apresentação para a gente já falar um pouquinho. Então, hoje, praticamente, a gente vai falar de um assunto que é bem, né, tá ficando bem comum hoje, que eu acho que em todas as residências um pouco, né, que é a questão do home office produtivo, confortável, né, porque o home office, querendo ou não, ele é um item, um ambiente da casa, do apartamento, da residência, que ela é muito importante, né. Antes, nós poderíamos até voltar um pouquinho, quando o cliente comprava um apartamento, uma casa, uma residência, às vezes ele não tinha um foco tão importante no home office, né? Porque sempre teve escritório, sempre não trabalhou dentro de uma empresa, algo do tipo. Então, hoje, o home office ele ficou muito importante para todos os clientes, né? Então, apontando até aqui, não. A gente pode contar que alguns dos nossos clientes antigos, né, eles retornaram o contato e falando, Felipe, vou precisar fazer o home office que não existia,
né? Então, a gente vai fazer uma modificação do quarto de hóspedes, nós precisamos fazer alguma modificação na varanda ou no próprio quarto, né? Então, eu acho que o home office ele se tornou uma peça importante, uma peça-chave, né? Para todos os apartamentos, todas as residências. Vamos para... Eu aqui separei... falando só um pouquinho agora da minha história, né? Me formei em 2015, fiz faculdade Belas Artes em São Paulo. Eu acho que foi um foco, né? Na verdade, o meu foco foi a parte residencial, né? Então, como eu trabalhei muito com o mercado de luxo e também com arquitetura tradicional, a gente acaba aprendendo muito, né? Então, iniciei em 2016, o escritório não é de 15 anos, então tenho 27 anos, o escritório tem aí seus 5 anos e a gente cada vez cresce por indicação de clientes e tudo mais, e eu acho que esse foi o foco que eu tomei, residencial. Separei aqui, até comentei com o Moratório, separei aqui alguns pontos importantes, né? Que o home office significa escritório em casa. Na prática, nada mais é que o profissional ter uma estrutura em sua própria residência, onde consegue realizar tarefas de trabalho como se estivesse na empresa. Isso é muito importante, porque alguns dos nossos clientes e a maioria dos nossos projetos, quando ele tem a questão, hoje mesmo, que isso é forte, quando ele tem a questão de a empresa pedir o home office ou ele pedir o home office, nós pegamos alguns pontos. Ele gosta do espaço dele de trabalho, ele não gosta do espaço dele de trabalho, o que falta hoje no espaço dele de trabalho, onde ele trabalhava. Então, eu vou até mostrar para vocês de um caso que a cliente pediu para a gente representar um pouco o espaço dela do home office, né? Como se fosse o antigo escritório dela, né? Porque ela se sentia muito bem e era muito produtivo para ela. Então, vantagens do home office: proximidade com a família, né? Então, nós estamos muito mais próximos das pessoas ao lado. Independência, então a gente tem a questão de às vezes precisar fazer alguma coisa mais cedo, sair um pouco mais tarde, a gente tem uma independência tanto de horários como de fluxo dentro de casa diferente. Redução de custos, essa redução de custos às vezes, e na maioria das vezes é para a empresa, né? Mas também a gente pode contar como uma redução de custos para nós mesmos. E desvantagens, perda da privacidade social, pessoal. Isso é muito importante, porque às vezes, até vou dar um exemplo aqui. Quando você está na empresa, muitas pessoas não conhecem a sua residência. E às vezes você não quer que o pessoal do seu trabalho conheça a sua residência, porque ali você cuida como se fosse um forte, né? Então ali é seu ponto, né? Então a gente tem que tomar sempre muito cuidado. Tanto que hoje, projetando os home offices, a gente pergunta: qual que é o seu visual que você quer do fundo? Você quer mostrar sua sala? Você quer mostrar sua casa? Isso te importa? Porque às vezes tem clientes que vão falar e comentar: não quero que apresente minha casa. Então, é um home office, parede atrás, não quero apresentar e dar abertura para ver a residência, tá? É um ponto importante. Excesso de carga de trabalho, porque assim como eu, possivelmente algumas outras pessoas também, a gente fica naquela, tô em casa, a gente manda bala e vai embora, né? Passa do horário sem perceber. Diminuição de troca profissional. Isso é muito importante porque quando você está numa empresa, quando você está na rua, quando você está com outros profissionais da mesma área ou não, você tem aquela troca, né? Então, em casa, você não tem mais aquela troca 100%. Antes, você sai para um almoço, você sai para uma visita, você conversa, você troca informações, você é mais reconhecido. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado em não deixar essa questão do home office apagar a gente. Vamos ao próximo. Fatores importantes para um bom home office. Espaço que seja possível de concentração, né? Então, tem gente que consegue trabalhar no meio de passagem, gente para cima e para baixo. Tem gente que não. Então, sempre bom a gente perceber qual que é o melhor lugar para a gente fazer,
tá? E pensar, projetar essa questão de onde é o melhor espaço para concentração, tá? Boa iluminação, então uma iluminação natural ou uma iluminação não natural, uma iluminação indireta, uma iluminação direta, a gente usa abajur, usa LED, então sempre bom ter uma boa iluminação, prestar atenção à postura, isso é muito importante porque às vezes a gente não senta de forma adequada e isso é um item muito importante, né? Tanto que o pessoal esqueci agora o nome, não é o Form. Eles estão agora, de Flexform, de cadeira. Eles lançaram mais linhas agora adaptáveis por conta do home office, né? E eles estouraram de cadeira, assim como todos os outros, a parte dos meio que home centers da internet, né? Americanas, Mercado Livre, Submarino. Então, a gente teve acesso a isso, né? Porque um cliente é de dentro, então a gente sabe que cadeira foi um dos itens extremamente bem vendidos. Boa rede sendo ela cabeado Wi-Fi. Isso é muito importante, porque às vezes a gente não se atenta, né, a isso, mas isso é muito importante para a gente ter uma boa reunião, para a gente conseguir trabalhar melhor, porque não fica naquele lenga-lenga de tá carregando, parou de carregar, vai funcionar, a gente está numa reunião, cai a reunião. Então, isso é um ponto importante também. Uma boa alimentação, isso é super importante. Boa noite de sono. Organização. Não sei como cada um se organiza, mas eu trabalho com planner, trabalho com agenda do celular, né? Mas eu acho que cada um ter a sua organização é muito importante. Isso daí eu falo até com as meninas no escritório. Então, hoje a gente tem uma forma de organização muito boa. Todos estão em home office, né? Então, acho que a organização com você e com os outros é muito bom. A gente conseguir fazer isso. Deixar todos cientes do seu horário de trabalho. Isso é muito importante também. Porque às vezes a gente está em home office, mas às vezes tem a família dentro de casa, algo do tipo, e fala, posso falar com você rapidinho? E tira aquela sua concentração. Posso falar com você rapidinho? Posso ligar para alguém, você me ajuda? Ou me ajuda aqui, alguma coisa do tipo. Então, eu acho que a gente sempre tem que deixar bem ciente qual que é o nosso horário de trabalho para não acabar atrapalhando, né? Porque às vezes todo mundo tem aquele momento que a gente está muito concentrado e se alguém tira sua concentração, você perde o foco do trabalho. Comentei da cadeira, da poltrona, né? Então, isso daí são pontos importantes também. Na verdade, aqui, acredito que são todos os fatores importantes. Cores e texturas, né? Isso é muito importante porque agora começa a ficar pessoal, né? Então, cada pessoa, ela gosta de um estilo de cor, ela se atrai, ela fica num ambiente de forma confortável de acordo com as cores e com as texturas. Então, a gente fala de textura do tecido, da cadeira, da bancada, a gente fala de uma forma bem geral para a gente conseguir deixar o ambiente a forma mais tranquila, né, para trabalhar e mais produtiva. Então agora eu vou começar. Esse daqui é um ambiente que nós fizemos para lar inteligente. Então nós fizemos aí um apartamento de 36 metros praticamente, bem multiuso, né? Multifuncional, para uma pessoa mais jovem. Então, aqui a gente já começa a perceber dos gostos. Então, aqui a gente pode perceber que é um jovem, né? Um apartamento com uma característica mais jovem, um estúdio, onde ele gosta muito de arte. Na bancada, nós fizemos uma arte também para ele, um jardim sobre a cama. Então, assim, são funcionalidades. Aqui a gente pode perceber que é o material escolhido para o home office de uma forma diferente, né? Às vezes ele pode estar aqui, ele gosta de assistir uma televisão junto, então tem tudo isso que eu acho que é super importante a gente sempre pensar. Nesse projeto foi super importante também a conversa com o cliente, ele queria representar muito até que o escritório dele, né? Então o escritório dele tinha muito cinza, muito preto, e ele gostava muito disso, ele falava que isso trazia muito a concentração para ele. Como ele não tinha um espaço, um cômodo guardado, né, que a gente conseguisse colocar o home office para ele, nós fizemos esse home office no meio da sala praticamente, na passagem da sala, e
nós fizemos com essas portas para fechar. Durante uma reunião, ele fecha. Quando tem gente, quando a esposa está em casa, nós também fechamos essas portas, tá? Então, vai daquela questão, cor, textura, o que remete para ele a concentração, e a gente sempre tem que se adequar da forma melhor para o cliente e o que fica mais confortável para cada um. Nessa outra opção, né, é um cliente que ele queria muito a visão, tanto que na hora que nós colocamos a janela ali mostrando um pouco do céu, ele queria manter toda a visão que hoje ele tem daquela janela, e uma informação muito importante foi que ele gostaria que tivesse madeira na bancada. Né? Você vê como é diferente a gente já falar do primeiro projeto, do segundo projeto. Né? Ele queria ter a madeira na bancada com uma ideia um pouco mesmo de natureza. Então, assim, é um ponto importante onde cada um se sente diferente. Né? Aqui, né, esse daqui é um dos apartamentos que, assim, não sei o que acontece, mas nós estamos na febre agora praticamente desse estilo gamer, né? No escritório. Então, é um apartamento onde ele tem a super funcionalidade de ter a televisão quando ele quer jogar videogame, porque ele trabalha também com isso, e quando ele precisa estudar, quando ele precisa fazer algumas coisas da empresa, dentro da mesma sala. Né? Então, a organização, todo o trabalho dele é dentro do mesmo espaço. Né? Tanto a parte para ele jogar um videogame, quanto na parte que ele precisa ficar numa cadeira. Né? Então, aqui, nós utilizamos de fita RGB colorida, nós utilizamos de marcenaria, um adesivo na parede, então tudo que remetesse conforto para ele trabalhar da melhor forma possível. Esse daqui é um apartamento que é bem legal. Nós fizemos um mini home office dentro do quarto do casal, e um dos pontos mais importantes para eles era que os dois iam trabalhar. Um é psicólogo, né, e ela era advogada. Para ela falou, quero um espaço dentro do quarto, trabalho super bem, só que eu quero madeira, né, para me trazer conforto, conseguir trabalhar melhor. Só que nós colocamos a madeira na frente, não colocamos a madeira na bancada. Então, foi uma das observações que ela gostou, que ela queria o toque de madeira, mas ela não queria enxergar 100% na bancada, né? E o marido, ele conseguia trabalhar no outro ambiente da casa sem problema algum. E eles acabam até conseguindo trocar os horários entre um e outro, para usar o pequeno home office do apartamento. Esse daqui foi uma das clientes que eu comentei, que ela queria fazer uma lembrança ao trabalho dela hoje. Né? Então, o que nós fizemos? A bancada da cor do antigo, piso da cor que estava o existente, né? E nós se utilizamos da melhor forma possível para trazer a informação de onde ela trabalhava. E outra coisa, nós procuramos a poltrona igual ao do trabalho. Às vezes a gente pode falar, pô, precisava? Às vezes para mim não precisa, para você precisa, mas assim, para ela precisava. Né? Então a gente tem que se atentar muito a isso. O que faz, o que traz para a gente essa concentração, esse melhor trabalho? Esse é um outro projeto, onde eu comentei até com o Moratori, sobre uma divisão de trabalho. Né? Então, ele trabalha no computador e a esposa com artesanato. Então, como que nós conseguimos dividir? Eles nunca trabalham no mesmo horário. Essa bancada do meio, ela desce, ela é rebatível e ela consegue fazer o artesanato quando ele não está em todo esse espaço de bancada. Né? Quando ela não está, ele rebate essa mesa e ele tem uma bancadona completa para ele. Então, assim, é muito a funcionalidade de cada um. É as cores, a gente percebe que todos os home offices que eu passei aqui, eles são home offices bem diferentes um do outro. Né? Eles não têm, às vezes, uma proximidade. Então, varia muito conforme, novamente, o que é necessário para cada um. Muito obrigado. E se alguém tiver alguma dúvida... Na verdade, dúvidas não. A gente quer conhecer mais do teu trabalho aí, que foi muito bem mostrado, muito legal, né? Eu acho que para explorar um pouco,
mais o tema, aprofundar um pouquinho, eu acho que a gente teve já nesse evento, na primeira palestra, outra arquiteta, né, a Adriana, e ela também falou dos seus projetos, falou de uma visão bem da arquitetura, assim como você fez hoje. Eu fiz questão que vocês não obrigatoriamente falassem de tecnologia ou de automação, porque afinal a gente quer entender um pouco de cada um, né? E o que você trouxe mostra a visão assim muito realista dos arquitetos terem que se dobrar ao cliente, né? Ou seja, você tem a sua visão pessoal, talvez você não tivesse nenhum home office igual a um desses, né? O teu vai ser diferente de todos eles, mas você tem que fazer o que o cliente realmente demanda, né? Dentro da produtividade, dentro do conforto e tal. Então, aqui existem já algumas considerações em cima do seu projeto, mas eu queria explorar um pouquinho mais. Vocês, pessoal, podem ficar à vontade para fazer perguntas, se quiserem que ele volte algum detalhe, algum projeto que vocês querem tirar alguma dúvida. A gente está com tempo hoje, né? O que eu combinei com o Felipe era justamente isso, a gente fazer uma apresentação mais rápida para poder levantar vocês para conversar um pouco, tá? E depois, mais tarde, nós vamos falar também da questão de tecnologias de rede, de Wi-Fi e tal, com a D-Link, mas nesse momento eu ainda quero explorar bastante essa questão da visão do arquiteto, né? Eu queria que o Felipe falasse para nós um pouco, Felipe, sobre a tua experiência agora um pouco com automação, né? Eu sei que você é um arquiteto jovem, como eu disse, já formado numa época que a automação já não é mais um grande mistério, mas você também teve seus problemas, também tem as suas considerações a fazer, e até você começar a colocar automação nos seus projetos, você também deve ter sentido alguns problemas. Então, aproveita o nosso público aqui para falar um pouco disso e depois a gente vê se tem algumas perguntas ainda específicas com home office, tá? Queria que você falasse um pouco dessa tua experiência, como você usa a automação hoje, se ela é mais um dos elementos, se é você que negocia na frente com o cliente, antes de que ele chegue num integrador. Qual é a tua visão como arquiteto e o que está dando certo e o que poderia melhorar? Moratori, essa questão eu acho que ela parte um pouco dependendo da intenção do escritório, né? Mas no escritório a gente sempre tenta puxar e entender qual que é a necessidade, né? O que para ele é importante. Então, um exemplo, se às vezes o cliente nem assiste, ele não é uma pessoa que goste de assistir muito filme, muita televisão, não adianta eu colocar para ele, apresentar para ele um baita projetor com uma tela de 170 polegadas, né? Então a gente pega o que é essência e o que é necessidade para ele. Então ele gosta de um som, ele gosta de uma automação nas persianas, ele gosta de cenário, né, com relação às cenas de iluminação, o que para ele é necessidade, né? Recentemente nós fizemos até um apartamento onde para o cliente não foi necessário o projetor, não era uma necessidade dele, só que na hora que ele olhou, ele amou, ele falou, é isso que eu vou colocar no meu apartamento. E uma novidade, na verdade, foi que nós fizemos todas as paredes termo e o piso termo, né? Isso foi uma novidade para a gente, que nós não tínhamos trabalhado. No meu escritório, eu já tinha visto isso quando eu fiz estágio, mas para ele era uma necessidade. Então, vamos falar assim, às vezes o valor pode ser alto, pode, mas ele paga porque é um desejo dele, é a essência dele. Então ele falou, eu quero que esteja em todas as paredes do apartamento termo e todos os pisos termo, né? Por conta que ele sentia muito frio e tudo mais, ele acabou comprando um apartamento sem ver onde bate o sol. Então a gente entra aí numa parte da necessidade. Eu acho que a automação ela veio muito para fazer essa integração das necessidades dos clientes, né? E eu acho que do meu escritório a gente pode sempre prever uma posição como o que é necessário, né? Um dos problemas que você até comentou às vezes a gente pode chegar em umas lojas, pode chegar em determinadas lojas e eles vão te empurrar o mais top ou o melhor, só que a gente tem que entender literalmente a necessidade do cliente, a gente tem que entender o budget do cliente e verificar, vale a pena isso daqui?
às vezes ele não gasta no item 1, mas ele pode gastar o item 2 super bem, né? Então, eu acho que a automação ela veio para a gente fazer essa conexão, né? Desde chave eletrônica, rede, uma rede perfeita, som, conexão com todo o apartamento. Então, a gente tem tudo isso ao nosso favor. Eu acho que basta conseguir entender a essência do cliente, na verdade. Ok, Felipe, obrigado. Um aspecto que eu também queria considerar é uma visão nova também, tudo é muito novo, né? Talvez você não tenha vivenciado ainda em algum projeto, porque esses projetos que você mostrou já devem, alguns são recentes, outros já devem ter algum tempo também. Mas uma coisa que tem me preocupado, e eu ainda não encontrei uma saída clássica, vamos dizer assim, é a questão da segurança, né? Porque as pessoas que moram num apartamento, eu divido em dois grupos, né? Quem mora hoje num prédio de apartamento e precisa receber clientes ou receber entregadores, receber prestadores de serviço, coisa que ele não precisava fazer antes, porque ele tinha um recepcionista, tinha um segurança, tinha uma secretária, eventualmente a empresa que ele estava tinha todo um esquema de segurança para saber quem estava entrando, saindo. Talvez hoje ele não tenha mais esse recurso e ele precisa receber essas pessoas ou para realmente conversar, pode ser um potencial cliente, ou pode ser um entregador de documento, né? Quando ele mora num apartamento, será que ele não precisaria ter essa estrutura repensada dentro do condomínio? Né? É uma questão que eu tenho levantado. E quando ele mora numa casa isolada, então dentro de um condomínio, é um outro tipo de segurança, né? Porque quem está tocando lá a campainha, o interfone, é realmente a pessoa que ele estava aguardando. Como ele pode monitorar isso? Quer dizer, como ele pode autorizar uma pessoa a entrar ou não, se essa pessoa é desconhecida a princípio? Então, o home office provavelmente ele vai trazer essas questões à tona ao longo prazo, talvez não já, né? Mas quando as coisas se criarem, hoje, por exemplo, um dos assuntos bastante comentados nos condomínios são os lockers, né? Os smart lockers. Ou seja, as pessoas poderem receber as encomendas sem ter contato com o entregador e depois, em algum momento, ele vai lá e recebe e a sua encomenda está preservada, separada dos outros vizinhos, enfim. Então, são novidades que estão surgindo. No teu ponto de vista, o pessoal que está ouvindo aqui, vocês veem alguma tendência, por exemplo, nos condomínios se ajustarem a isso, ou os próprios sistemas de segurança, a gente tem que repensar um pouco em função do home office, em função dessa presença cada vez maior nossa dentro de nossas casas? Eu queria a tua opinião e também das pessoas que quiserem interagir com o tema, porque é algo que realmente tem sido levantado aí. Eu acho que esse é um tema que vai ser uma pauta muito boa, porque, na verdade, hoje nós estamos falando do home office porque a gente está entrando nessa característica, né? Mas eu acho que daqui para frente, quando a gente começar a dar uma bela de uma incorporada, né? Eu digo incorporada na questão mesmo de estrutura. Vamos falar assim, vamos trabalhar no home office, a gente vai ter que ter estrutura mesmo para trabalhar 100%, né? Não é igual hoje, que no meu escritório eu tenho um pedaço no escritório, um pedaço em casa, porque eu tô no meio termo dos dois, né? Eu acho que se eu tivesse em casa, eu teria que ter esse cuidado, né? Porque no escritório a gente recebe qualquer pessoa, né? Querendo ou não. Então, eu acho que isso vai ser um tema muito importante para a gente lembrar e pensar. E eu acho que daqui para frente vai ser uma pulguinha para começar a se pensar nessa questão da segurança de quem chega, né? Quem chega no meu apartamento, quem chega no meu condomínio, quem chega na minha casa. Eu acho que os piores aí são quem mora em residência em casa, né? Porque casa, querendo ou não, quem vai atender ou é sua secretária ou é você, mas tá ali, você já tá de cara, né? No apartamento você ainda tem uma questão às vezes da clausura da entrada, você tem às vezes um hall, né, que você pode deixar a pessoa não entrar, não fazer parte da sua residência. Mas isso eu acho que é um ponto importante para a gente começar a pensar. E até em projeto, né, eu acho que é muito, muito importante na parte que a gente começar a conseguir pesquisar se ele vai trabalhar realmente só em casa, começar a pensar nessa questão de e a sua segurança, né? Eu acho que isso é
eu acho que isso vai fazer parte de uma boa parte das pessoas. Eu também penso assim e acredito, de novo, né, que a gente vai acompanhar uma tendência aí das próprias áreas dos condomínios se adaptarem. Quem assistiu a palestra da semana passada, da Andressa, quando ela falou daquele projeto em Curitiba, que é um projeto bem inovador, se vocês vão lembrar, aquele prédio dispõe de um andar, né, um andar específico, eu não sei que andar que é, mas é um andar, não é no térreo e nem no último andar, é um andar específico para receber os prestadores de serviço dos moradores. Então, se você contratou um massagista, ou se você vai fazer uma reunião de trabalho, ou se você precisa, enfim, receber alguém que vai interagir com você, você não precisa recebê-lo na sua casa, no seu espaço privativo, e sim no espaço. E essa pessoa, quando toma o elevador, ela só pode chegar nesse andar. Ela não tem como sair para outro ambiente, seja ambiente social do prédio, seja os ambientes, as unidades habitacionais. Eu achei bem interessante essa solução, inovadora, né, e que leva a um nível de segurança maior também. Mas Sim. é um comentário aí que eu queria fazer. Tá? Como se fosse um elevador privativo, né? É um acesso único e reservado para esse tipo de serviço, né? Então, as pessoas são encaminhadas, um professor particular para uma criança, enfim, não precisa ser recebido dentro da sua residência. Ele teria, era um andar inteiro com várias salas, né? Cada uma com uma especialidade. Tem 2 salas, por exemplo, com divãs para massagem, tem outros que eram com cadeiras e mesas, enfim, e alguns eram até para reunião. Então, era uma forma de mudar isso. É um conceito já de um projeto feito agora, né? Pós-pandemia, tá certo? Bom, tem 2 questões. Eu vou até dar uma pincelada, Moratório, desculpa te cortar. Eu vou até dar uma pincelada porque a gente sabe que a questão da lei de zoneamento, ela sempre, às vezes, acaba mudando, né? Então, a gente já sabe que a lei de zoneamento para São Paulo, ela mudou bem da última, né? Com relação ao térreo, o térreo sendo utilizado, a questão comercial, né? Então... A fachada ativa hoje, né? A fachada ativa. Então, será que às vezes até essa nossa questão nova não pode atingir para a gente ter uma nova lei de zoneamento, né? Pensando às vezes nessa questão também da segurança, né? Porque querendo ou não, nós estaremos mais trabalhando agora. O que você está falando, de certa forma, mesmo antes da pandemia, a mudança que teve na legislação urbana aqui de São Paulo, acho que muitos acompanham, mas para quem não acompanha, nós temos hoje os chamados empreendimentos multiuso, né? Então, nós temos prédios que estão sendo construídos aqui em São Paulo, que eles vão poder ser moradia, escritórios e lojas, tá? E mais serviços, né? Pode ter lá uma academia de ginástica, um salão de beleza, etc. Então, são áreas totalmente interativas. Quando a gente fala da fachada ativa, significa que a parte do térreo tem que ser compartilhada. Então, por exemplo, a pessoa pode morar no 10º andar e trabalhar no 11º, porque isso é o escritório dela. Isso já está compreendido na legislação urbana, isso foi assumido já antes, e um dos principais motivos não foi nem o home office, foi a questão da mobilidade urbana, né? A mobilidade urbana em São Paulo e nas grandes cidades é muito complicada. Então, a pessoa tem que se deslocar, às vezes, horas para chegar no escritório. Se você puder tomar um elevador e descer e entrar no seu escritório, isso é perfeito. Tem um prédio aqui em São Paulo sendo construído, onde a parte de baixo, que é a fachada ativa, ela vai ser uma escola infantil. Então, você imagina que você tem seus filhos, você mora lá no 10º andar, você coloca o seu filho no elevador e ele sai dentro da escola. Então, são conceitos novos que a gente está experimentando a qualquer momento aí, e a mobilidade urbana e a legislação urbana tem que se adaptar a isso, né? Eu tenho aqui 2 ou 3 questões, deixa eu ler para você aqui. Bom, o pessoal está agradecendo, elogiando o que você mostrou aí. Para mim não mostra aqui. Não, mas eu te leio aqui, ó. Um dos colegas aqui da Quadlux explica: você já teve algum conflito de interesse em seus projetos de home office em função de possíveis exigências das empresas onde os seus clientes trabalham? Ou seja, alguma empresa pode ter feito uma exigência que o home office precisava ser de algum tipo, ou isso ainda não apareceu para você? Entendeu? Quer dizer, quem decide é o cliente mesmo, ou às vezes pode ter algum tipo de imposição que você tem que respeitar, e que isso pode afetar o projeto. Isso daí foi uma boa pergunta, porque na verdade eu nunca tive, só que recentemente, há mais ou menos umas
2 semanas no máximo. Um dos clientes que nós estávamos em projeto do apartamento, ele é publicitário, e toda a questão da agência vai passar para home office. Só as reuniões serão feitas em loco. Então, eles mandaram uma listinha para o cliente, na verdade, como que teria que ser o home office dele. Então, assim, eu acho que acaba ferindo um pouco daquela questão que a gente falou da nossa parte pessoal, né? Porque você está dentro da sua casa. Então, eles colocaram umas especificações para você perceber, eles colocaram até especificações de fundo, né? Então, a gente vai regularizar o projeto para compatibilizar com o que a agência mandou. Então, isso eu acho que acaba interferindo um pouco no nosso pessoal, né? Porque e se às vezes a gente vai fazer o home office ia ser na sala dele, sei lá, por algum motivo, né? Então, acho que isso é bem importante. Ainda não sei os capítulos dessa página. Mas Em breve eu vou ter novidades. Com certeza é invasivo, né? A menos que a empresa pague um apartamento maior para o cliente. Eu vou te dar um apartamento, eu vou te Então, pagar o aluguel de um apartamento maior para você poder montar o teu home office do jeito que eu quero. Eu sei que tem até algumas empresas, tá? Eu nem vou citar nomes, mas eu sei que tem até algumas empresas que elas, antes, né, na verdade, do home office, mas as pessoas que faziam home office, dependendo, eles tinham alguns direitos, né? Eles davam um auxílio de 6 em 6 meses, alguma coisa assim, para tipo, ter uma mesa, uma boa cadeira, eles davam um suporte para a internet, um auxílio. Então, assim, eu acho que isso é importante, né? Diferente de Mas ser aí, invasivo, é ajudar, né? É colaborar e é, não cobrar. Tá. A Marta faz uma pergunta mais geral aqui para você. Acho que ela gostou aí das tuas técnicas. Então, ela diz assim: quando você acha que o cliente não conhece uma coisa e você quer sugerir para ele, como é que você faz sem se tornar inconveniente? Quer dizer, tem alguma técnica para isso? Quer dizer, você entendeu? E principalmente acho que a gente está abordando um pouco a automação, mas isso acontece em outras áreas da arquitetura também. acontece. Qual é a sua visão sobre isso, Felipe? Hoje, no escritório, a gente faz um briefing bem completo no início, né? A gente tenta, mas na verdade, assim, tem coisa que às vezes o cliente não solta, ou às vezes ele não conhece, que é bem essa questão da pergunta, né? Mas hoje, após o briefing, após a gente fazer todo o andamento do projeto, eu tenho uma etapa do escritório que eu levo todos os clientes em todas as lojas que eu vou trabalhar naquele projeto. Então, agora já vou dar uma generalizada. Vou mostrar uma loja de acabamento. Eu vou mostrar todos os acabamentos. Eu vou numa loja, num showroom de automação. Eu vou mostrar tudo de automação. Por quê? É aquela questão. Às vezes ele não conhecia, mas eu apresentei para ele. Ele vai ver se aquilo faz parte do essencial para ele ou às vezes não. Porque às vezes eu não consigo falar de tudo, né? Mas na hora que eu apresento, chama a atenção dele, né? E se eu não conseguir explicar, eu vou até a loja para a loja explicar. Então eu acho que essa parte de parceria das lojas do showroom tem que ser forte para ele conseguir dar esse respaldo para o escritório, né? Ter esse respaldo mais como se fosse uma boa explicação direto para o meu cliente, né? Nada melhor que aí um especialista. Você foi mais um generalista, né? Você conseguiu criar o clima e depois você leva ele para um especialista responder as Isso. perguntas mais aprofundadas. Legal.